Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. E hoje a gente está aqui mais uma vez para mais um culto no lar. Para a gente poder louvar o Senhor juntos, glorificar o nome dele e pedir que o Senhor exalte o seu nome através das nossas vidas. Hoje é dia de buscar o Senhor, de aprender um pouco mais da sua palavra, aprender um pouco mais sobre o que é a cosmovisão, o que é a nossa visão de Deus e do mundo, sendo nós cristãos, sendo nós pessoas que buscam a Deus na igreja do Senhor, sendo que acreditamos em Cristo e o que isso interfere nas nossas vidas e como isso influencia como nós enxergamos o mundo. Antes eu gostaria de ler com os irmãos Salmo de número 120, versículo 1, que diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Esse é um momento em que temos buscado ao Senhor e precisamos buscar a Deus. Na nossa angústia, no nosso medo das circunstâncias que temos vivido, precisamos buscar o Senhor juntos. Pois, assim como diz o texto, o Senhor nos ouve. O Senhor ouve as nossas orações. Então, por isso é tão importante que nós venhamos a orar. É tão simples aquilo que Deus nos ensina que Ele quer que nós oremos para que nós possamos nos achegar mais perto dEle. Ele quer que nós oremos para que possamos falar com Ele. Então, simplesmente, ore ao Senhor e Ele há de ouvir o seu clamor. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos louvar a Deus com mais um cântico e daqui a pouquinho a gente volta nesse momento de estudo da palavra do Senhor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Pelo teu amor, tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quando eu te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Pra transmitir este amor que vem de ti. Pra transmitir este amor que vem de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria nesse momento também que nós pudéssemos meditar na palavra de Deus. Como temos falado nesses dias, estamos estudando a cosmovisão cristã. Ou seja, como nós enxergamos o mundo em que nós vivemos. Nós falamos que ela é baseada em 4 pontos, a nossa cosmovisão. Isso é baseado nos escritos de um dos grandes teólogos da igreja, Agostinho. A partir da visão dele, depois isso foi trabalhado, mas o primeiro a colocar esses pontos foi Agostinho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre, um pouco mais sobre uma dessas 4 visões. Nós falamos primeiro sobre a queda do homem, primeiro nós falamos sobre a criação de Deus, sobre tudo aquilo que Deus criou e por isso, crendo que Deus é o criador de todas as coisas, isso influencia em toda a nossa visão de mundo. Em segundo lugar, falamos um pouco sobre a queda do ser humano, a queda do homem. E
vamos falar um pouquinho mais hoje sobre a queda e o que isso gerou nas nossas vidas, quais são as circunstâncias disso tudo. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre redenção e sobre glorificação, ou ainda assim, a consumação de todas as coisas, o fim de tudo e como tudo vai ser para a glória e para a honra do nosso Deus. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo e para isso eu gostaria que os irmãos tivessem com sua Bíblia aí. Se você já está já vendo no celular, você pode abrir aí no celular mesmo, enquanto nós ouvimos. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora a gente tem um texto onde o apóstolo Paulo fala aos Efésios sobre a queda do homem, sobre como essa queda influenciou sobre a vida de todo ser humano e como que isso influencia na minha vida e na sua vida. Pois bem, a criação maravilhosa de Deus foi feita pelo nosso Senhor, logicamente, e tudo o que ele fez, ao terminar toda a criação, ele disse que tudo era muito bom. Não apenas que era bom, mas que era muito bom. Foi nesse ponto, a criação de Deus, por conta do pecado de Adão e por conta do pecado de todos os homens, foi completamente corrompida com a entrada do pecado no mundo. Nesse estudo, então, nós vamos ver um pouco sobre as consequências disso na criação. Quais foram as consequências do pecado na nossa vida? A teologia, ela explica isso de uma forma a declarar isso como a depravação total. O ser humano foi totalmente depravado, desconstruído em sua essência que era santa, junto com aquilo que como Deus criou o ser humano e soprou sobre si espírito de vida. O Espírito Santo manifestou sobre ele também santificação, manifestou sobre ele uma vida sem pecado, sem mal, sem mesmo conhecimento do que é o mal. E é então que nós vemos que ao Adão comer do fruto, tudo isso veio sobre a raça humana, trazendo grande destruição sobre toda ela. E veja bem, não só sobre o ser humano, mas sobre toda a criação. Isso trouxe um ponto de mudança em toda a história da humanidade e de toda a criação. A criação foi moldada, a criação foi deturpada na sua beleza, na sua santidade, e aquilo que era muito bom já não poderia mais dizer-se dessa forma, já não era mais tão bom assim. E aquela imagem e semelhança a qual o homem foi criado também foi distorcida e foi destruída de certa forma. Assim como, por exemplo, não mais como nós nos vemos em espelho, mas como nós podemos nos enxergar num metal retorcido. A nossa imagem é possível ver ali numa colher bem polida, numa panela areada, a gente vê a nossa imagem refletida. Porém, a gente não consegue se enxergar verdadeiramente, a gente não consegue se enxergar bem nela. E é então que a Escritura nos mostra o quanto o ser humano se tornou depravado. Todas as suas relações, tudo o que ele faz, foi deturpado. A sua relação com o próximo, ela agora é diferente. A relação com a natureza, ela é diferente. A relação com o próprio Deus é diferente. Tudo o que nós fazemos agora vem pautada nessa ideia de que sim, nós somos pecadores. Isso influencia em tudo que nós vivemos. Até mesmo a própria ideia da salvação, de que nós não podemos nos achegar a Deus por nós mesmos, vem dessa circunstância em que o ser humano se encontra do pecado, tendo deturpado a imagem de Deus nele. Ele já não é mais santo, ele tem ainda que, de certa forma, uma imagem de Deus refletida, ela foi distorcida. Há bondade no ser humano? Há. Há amor no ser humano? Sim. Porém, tudo isso foi distorcido.
O amor por muitas vezes se torna interesseiro. Não quer dizer que não haja amor, mas sim, o amor é interesseiro. Em alguns pontos, vou colocar assim. O amor se tornou interesseiro. A bondade? Mas muitas vezes se faz bondade com o intuito de se aparecer, por exemplo. Ou seja, tudo isso é possível. Ainda há algum resquício da imagem de Deus no ser humano, mas ela foi distorcida. E é esse o ponto ao qual nós chegamos agora. A ideia de que nós fomos transformados quando o pecado entrou na humanidade. E é aqui que a gente vai encontrar aquele versículo já bem conhecido, Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Existem traços da bondade original que ainda permanece, mas a imagem e semelhança foi distorcida. E é então que a gente precisa compreender que tudo isso tem um porquê, que tudo isso tem um sentido. Nós não somos pecadores simplesmente porque a gente erra, mas porque isso está no nosso interior, na nossa essência, no nosso DNA. Veja bem, nós somos completamente pecadores dessa forma. A humanidade foi inundada pelo pecado, e o pecado é algo que transformou a vida do ser humano, moldou a vida do ser humano e por muitas vezes dirige a humanidade dessa forma. Você pode dizer que o ser humano também é bom, como eu já falei, sim, ele tem a sua bondade dentro dele, mas porém, ela volta e meia mostra essa distorção, porque nós temos bondade, mas ela muitas vezes se volta para o egoísmo, no sentido de que eu vou fazer uma bondade para receber algo em troca. Eu vou amar, mas eu quero ser amado de volta, não é incondicional. A ideia do ser humano ter essas bênçãos de Deus refletidas nele demonstra que o ser humano teve ainda assim a imagem e semelhança de Deus, ainda que moldada e mudada por conta do pecado. A imagem de Deus em nós, dessa forma, mudou a visão do ser humano, mudou a visão de quem é o homem. O pecado corrompeu a nossa vontade para que nós não escolhamos o que é bom. O pecado faz essa mudança na nossa vida. A gente já não mais consegue escolher o que é bom. Tanto que na salvação, como a gente já falou, para a gente poder alcançar Deus, algo de fora precisou se manifestar na vida do ser humano, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que é o próprio Jesus Cristo tendo morrido na cruz do Calvário por nós. A ideia de que nós queremos estar com Deus, ela foi mudada por conta disso. Porque o ser humano sozinho não consegue ir até Deus. Não consegue voltar-se para Deus por conta do pecado que assumiu essa forma na vida de todo ser humano. Em nossa natureza caída, na nossa natureza pecaminosa, nós não somos capazes de compreender de modo coerente essa cosmovisão cristã. Porque a gente não consegue enxergar de forma correta sem esse mover do Espírito Santo na nossa vida. Muito menos viver sempre segundo os princípios de Deus. Por que a gente, tendo sido lavado pelo sangue do Cordeiro, nós, sendo cristãos, que cremos em Jesus Cristo, que sabemos que Jesus pagou pelos nossos pecados, somos batizados e andamos no caminho do Senhor, por que nós ainda dizemos que somos pecadores, sendo que Jesus já pagou pelo nosso pecado? Por conta dessa questão do pecado ainda ter essa essência na vida do ser humano. Temos que nos voltar para Deus o tempo todo, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o quanto nós somos pecadores. Se nós olharmos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nós vamos encontrar o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, somente de forma espiritual podemos discernir o que é a salvação e a vida eterna. Somente de forma espiritual, com o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, podemos discernir sobre aquilo que Cristo fez na cruz. A própria palavra do Senhor vai dizer que para o mundo a salvação é uma loucura. A história de um Deus que se fez homem e foi crucificado de uma forma tão infame, isso é loucura para os homens.
Para nós, isso é sabedoria de Deus. Isso é a gente entender que Deus é eterno, poderoso, o salvador das nossas vidas e o controlador de toda a história. Isso é maravilhoso. Agora, a gente precisa compreender uma coisa também. Quando esse texto nos fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, precisamos compreender que nós agora temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas e precisamos compreender as coisas de Deus. Como que a gente compreende isso? Meditando na palavra do Senhor, andando na palavra de Deus, entendendo os propósitos do Senhor para a nossa vida, conhecendo a vontade do Senhor para nós. Isso nos faz reconhecer o cuidado de Deus para todos nós. E é aqui então que a gente passa a entender como que o pecado afetou a vida do homem. Nós vemos os efeitos do pecado em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Por muitas vezes nós preferimos a nossa própria vontade à vontade de Deus. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21, texto bem conhecido, fala o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse texto fala para a gente das obras da carne, e é isso tudo o que pesa sobre as nossas vidas. O pecado afetou o ser humano ao ponto de que a carne só deseja esse tipo de coisa. Todas essas coisas que a gente citou agora há pouco. Está em Romanos capítulo 5, 19 e 21. Porque o ser humano é tendencioso às obras da carne. Mas aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas nos remete ao fruto do Espírito Santo. As obras da carne é o que o pecado gera na nossa vida e influencia para que a gente viva. Porém, o fruto do Espírito Santo, o agir de Deus sobre a nossa vida, nos faz lutar contra isso e tentar algo totalmente diferente. Isso se manifesta em todas as áreas da vida do ser humano. É no trabalho, na escola, na família, no cuidado do homem com a natureza e até mesmo dentro da igreja. Por que não falar sobre isso? É a ideia de que nós somos pecadores e tudo na nossa vida se volta ao pecado. Se nós não servimos a Deus, nós nos voltamos totalmente ao pecado. Não há um meio termo. Eu estou mais ou menos voltado à obra da carne e mais ou menos voltado ao fruto do Espírito. Nossa carne precisa desejar ser moída, ser apagada, para que o Espírito Santo precise manifestar sobre a nossa vida e que o nosso espírito possa prevalecer. Isso é o que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, de que há um conflito dentro de todo ser humano, as obras da carne e o fruto do Espírito. Aquele a qual você alimentar mais, esse prevalecerá. Aquele ao qual você dê mais vazão, esse vai se fortalecer mais. Então sejamos espirituais, sejamos cristãos espirituais e não carnais, como o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5. Voltando ainda, a gente pode entender que isso se manifesta em tudo na nossa vida. Nosso pensamento, volta e meia, por mais que a gente ache que está sendo fiel a Deus em tudo que a gente faz, a gente precisa tomar cuidado para que aquilo que nós fazemos não influencie o pecado sobre as nossas vidas. Tentando fazer o bem, acabamos fazendo o mal. E existe uma explicação triste, de certa forma, sobre isso. É a ideia de que tudo isso que a gente falou são apenas alguns exemplos dessa distorção que o pecado trouxe. A Escritura vem falar para a gente e explicar que a miséria e a insignificância do homem vem por conta disso. A teologia chama isso de a teologia chama esse ensinamento de doutrina da depravação total. O ser humano é totalmente pecador. Apenas por conta do Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas, nós temos capacidade de nos achegarmos a Deus. Apenas pelo agir do Espírito Santo em nós, temos a capacidade de nos achegarmos ao Senhor. Nós somos totalmente corrompidos. E sem essa força externa, nós não seremos capazes de nos arrependermos dela. O ser humano vive em pecado.
E por muitas vezes, e principalmente hoje em dia, nós vemos que o ser humano ele justifica os seus pecados todos os dias. Pergunte ao pior dos pecadores. Pergunte a um ladrão, por exemplo. Ele vai dizer, olha, eu roubo, mas, por exemplo, eu não estupro. Pergunte a um estuprador sobre o pecado dele. Ele vai dizer, eu posso até ter estuprado, mas eu nunca matei ninguém. Se pergunte para um assassino, ele vai dizer, não, eu já matei, mas roubar, estuprar, eu não faço esse tipo de coisa nunca. Todo mundo justifica o seu erro. Todo mundo tem justificação daquilo que faz. Nós precisamos tomar cuidado com isso, para que a gente não justifique o nosso erro. Pelo contrário, a gente glorifique a Deus, exaltando o nome dele, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus. A palavra do Senhor vem falar para a gente que o ser humano pecou e o pecado tem em si um pagamento. O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos. E a gente entende que a morte foi essa punição com a qual Deus ameaçou a desobediência no jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse para Adão, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia falado a Adão, tinha mostrado para ele onde seria o erro dele. Se ele pecasse, teriam consequências. Se ele desobedecesse a Deus, teria consequências. Todo pecado incide no mesmo pecado de Adão, desobediência. Porque nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Nós entendemos qual é o certo e qual é o errado. Porém, a gente prefere e opta por fazer o errado. Depois a gente se arrepende, depois a gente pede perdão, mas o pecado é, em suma, desobediência. É essa, então, a futilidade da nossa condição humana. A futilidade da condição humana. Nós terminaremos exatamente onde nós começamos. Em vez de dominar a terra, nós somos dominados por ela, porque somos pó e ao pó retornaremos. Veja que a vida humana se tornou algo muito banal. Como é rápido a vida de um ser humano. Você pode se perguntar, nossa, parece que foi ontem que os meus filhos nasceram. Parece que foi ontem que eu saí da escola. Parece que foi ontem que eu vi tanta coisa acontecer. A vida do ser humano passa num estalar de dedos. A gente precisa olhar para tudo isso e compreender o propósito de Deus na nossa vida. O propósito do Senhor de que a gente viva essa vida da melhor forma possível e da forma mais cristã possível. Da forma mais dedicada a Ele que a gente possa viver. Perdão, os irmãos, estou lacrimejando. Alergia. Pois bem, como é que essa coisa ainda pode piorar? Pode. Há quem diga que não há nada ruim que não possa ficar pior ainda. A questão é que o ser humano é pecador. E isso gerou consequências na vida do ser humano. Isso gerou consequências na vida do homem. Só que ainda existe algo pior do que a primeira queda ou a primeira morte. A consequência do pecado é o quê? A morte. Mas pode acontecer algo pior. Para aqueles que morrem sem Cristo, haverá uma segunda morte. Eterna. Mais terrível do que a primeira. Como o santo juiz, Deus vai demonstrar sua ira contra o pecado. Então, a nossa única forma de viver eternamente é reconhecendo a grandeza de Deus, do Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas. Separados de Deus pelo nosso pecado, nós não amamos da forma correta. Nós não adoramos da forma correta. Nós não podemos nem ser bons da forma correta. Não obedecemos e não servimos a Deus como deveríamos. Sem Deus, nós não temos condição de ser boas pessoas da forma correta. É em Cristo que nós encontramos a verdadeira bondade, o verdadeiro amor, que é o amor incondicional. Sem necessidade de aplausos, sem necessidade de indicações, sem necessidade de reciprocidade. É amor pelo simples amor de que Deus nos amou, então nós amamos também. Porque Ele nos amou, nós também amamos, assim como vai dizer João em uma de suas cartas.
E isso demonstra pra gente que o pecado do ser humano, lá no Éden, gerou nele um sentido de criação. O ser humano tem ainda dentro de si um desejo pelo paraíso. Qual que é o paraíso de cada um? Todo mundo deseja dentro de si um paraíso, um lugar onde tudo vai dar tudo certo. Os nossos filmes, os romances, as novelas, os filmes sempre terminam com uma história lindíssima, onde tudo deu certo, onde tudo ficou muito bom, pois esse é o desejo do ser humano. O desejo de um final feliz. Que o começo deu tudo errado. O começo deu, apesar de tudo ser muito bom, ao final de tudo, por causa do homem, entrou o pecado no mundo. E de certa forma esse começo foi destruído. Apesar de começar bem, foi destruído. Mas nós queremos ainda um final feliz. E a ideia de que o ser humano quer para si o paraíso é a busca da felicidade de todo ser humano. Na cosmovisão cristã nós temos duas certezas básicas. Somos depravados e em todos os sentidos, e um dia morreremos. Mas nós ansiamos por algo melhor, ansiamos pela salvação e a vida eterna, pela alegria de um paraíso que nos está reservado. O ser humano parece ter em seu coração um desejo de buscar o melhor lugar para ele, o desejo de estar sempre bem, uma saudade de voltar-se para o paraíso. Da mesma forma que o pecado entra no DNA humano, essa saudade do paraíso parece que ficou enraigada na humanidade. Estaremos em um paraíso, ainda assim, viveremos nesse mundo sujeitos à sua deturpação, à sua depravação. Por conta do pecado de Adão e do nosso pecado, ainda por enquanto permaneceremos aqui. Porém, haverá o dia em que encontraremos novamente um paraíso feito pelo próprio Deus para aqueles que ele salvou. Aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. Uma coisa que eu pergunto a você, para deixar como uma meditação sobre o que a gente falou hoje. Você já parou para pensar o quanto você é pecador? A gente sempre fala nas pregações, nos sermões, o quanto nós pecamos, mas o quanto Cristo nos salva, nos purifica, nos santifica. Sem a salvação em Cristo e o purificar remidor do sangue de Jesus, não pense nisso agora. Apesar de tudo isso existir, pense o quanto você é um pecador. Você já pensou o quanto você é mau? O quanto você peca e o quanto você faz coisas erradas? Talvez a gente sempre goste de olhar para a gente do quanto a gente é bom. A gente olha para as pessoas dizendo, não, eu sou uma pessoa que gosta de viver, gosta de fazer, gosto de ser bom. Mas pense em sua vida o quanto você é um pecador. O quanto você falha. O quanto você peca. O quanto você erra nas suas escolhas. Ao invés de escolher Deus, você escolhe outras coisas. Pense sobre isso. A minha oração é que nós venhamos a olhar para nós, meditando na palavra de Deus e sobre as nossas próprias vidas, possamos reconhecer o nosso pecado, as nossas falhas, e assim possamos nos redimir em Cristo. Nós ainda vamos falar sobre a redenção. Eu peço que você continue com a gente aqui, possamos continuar nesses estudos, possamos nos aprimorar cada vez mais nesse conhecimento de quem nós somos e como nós podemos enxergar esse mundo. Que o Senhor possa abençoar a sua noite, abençoar a sua vida e abençoar o seu coração nesse dia. Quero orar com você, orar pela sua família e pedir que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Peço que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Nos conduzir à tua verdade, nos conduzir ao teu perdão e, acima de tudo, ó Pai, a reconhecermos os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas faltas diante do Senhor. Por aquilo que fizemos diante do Senhor que desagradou o teu coração e por aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos para agradar o Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer a quem nós somos e aquilo que precisamos ser no Senhor. Guia-nos pelas tuas veredas, molda-nos pela tua verdade e ensina-nos, Deus, a reconhecer e assim reconhecendo, nos arrependamos e nos arrependendo, ó Deus, possamos estar mais perto de ti. Pedimos a tua direção, pedimos a tua graça e pedimos que no nome de Jesus o Senhor nos conduza à tua verdade. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmão, que o Senhor te abençoe muitíssimo.
Que o Senhor te fortaleça e a toda a sua família. Continue se cuidando, continue se protegendo. E logo, logo, tudo isso vai passar. Estaremos juntos novamente, tendo comunhão, nos abraçando e vendo que tudo isso passou e quanto Deus foi bom sobre as nossas vidas. Assim como diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E é então que nós vamos poder, nossa, como tudo isso passou e como o Senhor foi bom para conosco. Deus abençoe sua vida, sua família, uma boa noite, um ótimo fim de semana e que o Senhor seja sobre todos nós. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, em nome de Jesus.